Graça e paz, meu irmão. Eu gostaria de convidar você a participar dessa jornada de conhecimento sobre a Páscoa através deste breve vídeo. Que esse vídeo possa trazer clareza para você com relação à verdadeira Páscoa e tirar várias dúvidas. Você vai conhecer hoje o significado da Páscoa. Como surgiu a ideia do coelho, a forma como muitos aprenderam. Crescemos com uma grande distorção da verdadeira história. Alguns dizem que foram os anglo-saxões os primeiros a usarem o coelho como símbolo da Páscoa. Outros, no entanto, o relacionam ao culto de fertilidade que era celebrado pelos babilônicos e mais tarde isso foi levado lá para o Egito. Outra lenda diz que no ano de 1215, na França, um dos coelhinhos da floresta foi escolhido para levar um ninho cheio de ovos, os príncipezinhos que estavam doentes. Mas foi no concílio de Nicéia onde estabeleceu a Páscoa cristã no ano de 325. O peixe ele foi símbolo adotado pelos primeiros cristãos e em grego a palavra peixe era um símbolo de confissão de fé e significava Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Já o costume de comer o peixe na Sexta-feira Santa está associado ao fato de Jesus ter repartido este alimento entre o povo faminto. Assim, a tradição de não se comer carne com sangue derramado por Cristo em nosso favor. Ou seja, uma tradição meramente humana que não possui respaldo bíblico como obrigatoriedade, mas que é seguido por muitos cristãos. Através da Páscoa bíblica, nós podemos aprender alguns significados que são completamente importantes para a nossa caminhada. Você já ouviu falar da palavra redenção? Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. É livrar-se de um passo bastante arriscado. Esse termo ele está associado com o evento correspondente à Páscoa do Novo Testamento. Assim como o cordeiro foi sacrificado no dia da Páscoa para a libertação do povo hebreu do Egito, Cristo foi sacrificado para a libertação dos nossos pecados. Mateus 1:21. A palavra de Deus, ela confirma isso falando: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Apocalipse 1:5 diz: pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado ou sacrificado, ou seja, Cristo se fez oferta pelo pecado. Com isso podemos observar que há uma perfeita identificação entre o pecado meu e seu e a oferta pelo pecado. Já no Antigo Testamento, o sangue dos animais, eles apenas cobriam os pecados. O sangue de Cristo tira o pecado do mundo, João 1:29. O dia do sacrifício de Cristo. E nós aprendemos que a primeira Páscoa foi comemorada numa sexta-feira no Antigo Testamento. Jesus Cristo também foi crucificado numa sexta-feira, às 9 horas, isto é, na hora terceira, das 12 às 15 horas, isto é, da hora sexta à hora nona. Houve trevas sobre a terra. Depois disso, ele rendeu o Espírito no período entre as 15 e 18 horas. Esse período compreendido entre a hora nona, 15 horas, e o pôr do sol, 18 horas, na qual Jesus morreu, é o mesmo período designado para o sacrifício da Páscoa, ou seja, mais conhecido como crepúsculo da tarde. Tudo indica, meu irmão, que Jesus ele morreu após as 15 horas, que é a hora nona. Porém, naquele tempo, as horas não eram indicadas
com precisão, como ocorre nos dias de hoje. Assim sendo, é possível que Jesus tenha morrido entre as 15 e 17 horas, tendo sido sepultado aproximadamente após as 17 horas, pois o sábado ele iria começar exatamente às 18 horas e a lei judaica ela proibia o trabalho aos sábados e a permanência de um corpo pendurado ali na cruz. De tal modo, a morte de Jesus ela foi mais rápida do que a gente se espera. Isso ocorreu por 4 motivos. Eu queria que você anotasse. O primeiro deles, Jesus ele é o Cordeiro Pascual e como tal ele deveria morrer no mesmo período do sacrifício da Páscoa. Segundo motivo, suas pernas elas não poderiam ser quebradas para acelerar a sua morte, uma vez que ele representava o Cordeiro perfeito do sacrifício e como sacrifício lá do Antigo Testamento, o animal ele não poderia ter nenhum defeito ao ser apresentado ao sumo sacerdote. Então ele precisava ser perfeito. Terceiro motivo, o seu corpo não poderia permanecer na cruz, como eu falei. E quarto motivo, o próprio Jesus rendeu o seu espírito, ou seja, ele se entregou por livre e espontânea vontade por mim e por você. E aí, após a sua morte, se passaram 3 dias e 3 noites. E ele ressuscitou, conforme Mateus 12:40. Mas um detalhe, de fato, não se passaram 72 horas entre a sua morte e ressurreição, pois os judeus eles consideravam parte de um dia como um dia inteiro. Então essa expressão, um dia e uma noite, ela é uma expressão idiomática, que é bastante característica própria ou de um idioma ou de uma cultura e povo. E nós não devemos esquecer que nós estamos falando de uma cultura judaica e que Jesus era judeu e era usado pelos judeus para indicar um dia e uma noite, mesmo quando somente parte de um dia era indicada. Qualquer parte do período era considerado um período total. O Talmud ele fala isso, principalmente o Talmud babilônico, ele relata que uma parte do dia é o total dele. Cristo foi crucificado na sexta-feira. Qualquer tempo antes das 18 horas de sexta-feira seria considerado um dia e uma noite. Qualquer tempo depois das 18 horas da sexta-feira, até sábado às 18 horas também seria um dia e uma noite. Semelhantemente, qualquer tempo após as 18 horas de sábado, até o momento em que Cristo ressuscitou, na manhã de domingo, também seria um dia e uma noite. Do ponto de vista judaico, seriam 3 dias e 3 noites de sexta à tarde até domingo de manhã. Ele não ficou exatamente 72 horas no túmulo, mas parte dessa sexta-feira, de 15 às 18, 3 horas. O sábado inteiro, das 18 às 18 horas, 24 horas, ou seja, um dia. E parte do domingo, das 18 às 6 horas, ou seja, 12 horas. Portanto, cerca de 39 horas. As 33 horas restantes são 21 horas de sexta-feira, das 18 às 15, e 12 horas de domingo, de 6 às 18 horas. E aí nós vamos perceber que ele ressuscitou 3 dias e 3 noites, nos dias judaicos, né? Ou seja, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Marcos 9:31. Bem, já compreendemos a história da falsa Páscoa, o dito popular, já aprendemos o que é redenção, que é a posição do cristão, ou seja, algo permanente que Cristo fez em nossa vida e podemos dizer como um ato único. E também aprendemos o período dos 3 dias da morte de Jesus. E agora nós vamos compreender e aprender o que é santificação, que é um estado ou condição do cristão. Podemos chamar de um processo progressivo. A santificação é a dedicação a Deus, onde você começa a viver separado do pecado. Quando uma pessoa se reconcilia e reconhece Jesus
como seu Senhor e Salvador e começa a viver conforme a palavra de Deus, nesse momento está acontecendo a santificação. Através da santificação, a atitude e o caráter do cristão são transformados por Deus. A Bíblia fala da santificação como uma coisa que já aconteceu, de uma coisa que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Ou seja, fomos santificados no momento em que eu e você reconhecemos e reconciliamos com Jesus em nossa vida. Você é santificado. A sua vida é dedicada a Deus, não mais ao pecado. Você agora é santo, separado. Agora, quando falamos ou dizemos que está acontecendo ou estamos sendo santificados, a santificação é também uma coisa progressiva na vida do cristão, transformando o seu caráter para ser mais e mais conforme o de Jesus. Com o tempo, Deus vai nos ajudando a lidar com os diferentes problemas e pecados na nossa vida. À medida que o relacionamento nosso com Deus ele vai aprofundando cada vez mais, é um crescimento e nós precisamos disso. Agora, quando nós falamos que vai acontecer ou vamos ser santificados, quando Jesus vai nos buscar, seremos completamente santificados, livre de todo pecado e de toda impureza. Aí teremos sido aperfeiçoados, viveremos eternamente com Jesus Cristo. E nós clamamos e temos ansiado por isso, ter compreendido mais sobre a Páscoa do nosso Senhor e saber diferenciar que no Antigo Testamento se referia à comemoração da saída do Egito, libertação do povo hebreu que estava escravizado, e que no Novo Testamento é a comemoração da libertação dos nossos pecados. Enquanto também no Antigo Testamento essa festa era comemorada no dia seguinte à Páscoa, os pães não continham fermento, porque representavam a pureza de Cristo. O pão da vida começa com a nossa redenção e depois prossegue com uma vida santa. Os hebreus deveriam celebrar a festa dos pães asmos durante 7 dias, durante os quais deveriam comer pão sem fermento. Enquanto no Novo Testamento aponta para todo aquele que é redimido pelo sangue de Cristo, de forma que deve imediatamente prosseguir em seu caminho em processo de santificação, como nós já falamos. No Antigo Testamento também, as primícias era comemorada 3 dias e 3 noites depois da Páscoa. Quando as primícias da terra eram ofertadas ao Senhor e 49 dias antes do Pentecoste. No Novo Testamento se comemora a ressurreição. De quem? De Jesus Cristo, que ocorreu no domingo, antes do nascer do sol, 3 dias e 3 noites após a sua morte. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo é o primogênito entre os mortos, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo é analogicamente a oferta das primícias, representa a consagração de toda a colheita a Deus e servia como um penhor ou uma garantia de que a totalidade da colheita ainda se realizará na ceifa. Portanto, Cristo, na qualidade de primícias da ressurreição, Ele consagrou a Deus toda a colheita. Essa é a compreensão da verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa trazer clareza, compreensão e edificação para a sua vida. Veja novamente se tiver dúvida ou então comente aqui embaixo. Deus te abençoe.